Hoje vamos aprender o Simple Present Tense, também conhecido como presente simples em português. É um dos tempos verbais em inglês que é usado para descrever ações habituais, fatos universais, verdades gerais e situações permanentes no presente. Ele é bastante versátil e é formado de maneira relativamente simples, especialmente em comparação com alguns outros tempos verbais. Vamos ver alguns exemplos de como usar o Simple Present Tense? 1. Ações habituais. Exemplo: I drink coffee every morning. 2. Fatos permanentes ou verdades universais. Exemplo: water boils at 100 degrees Celsius. 3. Ações futuras programadas em horários fixos. Exemplo: the train departs at 8 a.m. tomorrow. 4. Sentimentos e estados. Exemplo: I love chocolate. They don't understand the instructions. A conjugação do Simple Present varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase: afirmativa, negativa ou interrogativa. Confira a explicação sobre a formação do Simple Present nas frases afirmativas. Vamos lembrar que quando a frase estiver na forma afirmativa e o verbo aparecer na terceira pessoa do singular, he, she e it, devemos acrescentar no final do verbo s, es ou ies. Mas quando devemos usar o s no final do verbo? O s é usado com a maioria dos verbos. Veja o exemplo: he plays soccer very well. She eats apple every day. E quando devemos usar es no final do verbo? Usamos es no final do verbo quando ele for terminado em s, ss, sh, ch, o, x e z. Veja o exemplo: she washes the car every week. He teaches Spanish at the university. E quando usar ies no final do verbo? Usamos ies no final do verbo quando ele for terminado em y, precedido de uma consoante. Então, tiramos o y e acrescentamos ies. Veja o exemplo: she studies French every Saturday. The baby cries all the time. Agora vamos aprender a forma negativa e interrogativa do Simple Present Tense? Vamos relembrar que o Simple Present Tense tem dois auxiliares. Vocês se lembram quais são eles? Eles são o do e o does. Usaremos do e does somente em frases negativas e interrogativas, acompanhado do verbo principal no infinitivo sem to. Usamos o do quando o sujeito da frase estiver no plural ou quando o sujeito
foram os pronomes pessoais I, you, we e they. Sua forma negativa é o do not ou don't. Veja o exemplo. You read a newspaper every day. You don't read a newspaper every day. E para fazer a forma interrogativa, colocamos o auxiliar do antes do sujeito da frase. Veja o exemplo. Do you read a newspaper? E quando usaremos o auxiliar does? O does será usado quando o sujeito da frase estiver na terceira pessoa do singular. He, she, it. Veja o exemplo. He buys a newspaper every morning. He doesn't buy a newspaper every morning. E para fazer a forma interrogativa, colocamos o auxiliar does antes do sujeito da frase. Veja o exemplo. Does he buy a newspaper every morning? Vamos deixar bem claro que quando o verbo aparecer na terceira pessoa do singular em frases negativas e interrogativas, não colocaremos no final do verbo S, ES e nem IES. Veja o exemplo. She brushes her hair every day. She doesn't brush her hair every day. Does she brush her hair every day? As respostas curtas são bastante usadas no Simple Present Tense. Vamos conferir? Does Susan work here? Yes, she does. No, she doesn't. Do they live in Brazil? Yes, they do. No, they don't. E para finalizarmos a nossa aula, o Simple Present Tense também é usado com advérbios de tempo, como always, often, usually, sometimes, never, every day, etc. Veja o exemplo. I always listen to the radio. She usually eats cereal in the morning. Espero que esta aula tenha sido útil e que vocês se sintam mais confiantes em usar o Simple Present em suas conversas e escrita em inglês. Bye bye, see you next class.